Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Lembrando que você pode contribuir com o meu consumo de café e outros líquidos clicando no botãozinho Valeu neste vídeo, sendo membro aqui do canal, juntando-se ao Apoia-se, que é o financiamento coletivo deste espacinho na internet. Você também pode comprar os meus cursos. Link e informações na descrição deste vídeo. Hoje, no oferecimento dos meus amigos da Loja Portsar, que é onde eu compro os meus equipamentos, seja câmera, lente, bateria, cartão de memória, acessórios, iluminação. Compro os meus equipamentos, muitas vezes vendi meus equipamentos usados através da Loja Portsar, já comprei coisa usada lá, comprei coisa nova lá. Então a Loja Portsar é minha fonte preferencial de equipamentos, sejam câmeras, lentes, baterias, acessórios, filtros e muito mais. Quer comprar um equipamento novo ou usado com garantia, com procedência? Se for equipamento usado, tudo verificado e também com garantia. Garantia em equipamento usado é uma coisa rara de se encontrar. Dá uma chegada na Loja Portsar. E se você precisa de assistência técnica para os seus equipamentos, dá uma chegada na Assistência Técnica Portsar. Os dados deles foram passando aqui na tela e estão na descrição deste vídeo. E no oferecimento deles, porque eles emprestaram as duas lentes que nós vamos falar aqui hoje, vamos conversar sobre duas lentes incríveis que quase ninguém fala. Uma delas, a Canon EF 28mm f1.8 USM e outra, a Canon EF 180mm f3.5 LUSM macro, uma macro verdadeira com magnificação de 1:1 de 180mm. Vamos conversar sobre essas duas lentes. Primeiro bloco aqui do vídeo sobre a 28mm, segundo bloco do vídeo sobre a 180. Os tempos do vídeo estarão separadinhos aqui e na descrição tem também os tempos. Você pode adiantar, se você quer saber só da 180, você pula direto para 180. Se você quer saber das duas, você vê o vídeo inteiro. Se você quer saber só da 28, veja aqui o primeiro bloco. Vamos lá. Essa é uma lente, olha, ela está montada aqui na EOS RP, com o adaptador, né? Então essa primeira parte aqui é o adaptador. E aqui a lente. Se eu tirar o parasol dela e tirar a tampinha, é uma lente bem pequena e bem leve. Ela vai super bem na RP e na R, que são câmeras mirrorless com um corpo bastante compacto. Também vai bem nas DSLR todas, porque aí não precisa de adaptador em qualquer DSLR Canon, em qualquer SLR de filme também, desde que seja da linha EOS da Canon. Então se você fotografa em filme, fotografa em digital, APS-C ou full frame, mirrorless ou DSLR, você pode usar esta 28mm. E aqui ela está com uma raridade. Essa lente está com um filtro Skylight, que é um filtro de proteção da lente e de intensificação do céu na fotografia, e que é da Canon, é um filtro Skylight Canon, é um filtro original da Canon que está montado aqui nesta 28mm. Vamos falar um pouquinho desta. Se você não encontrar essa lente aqui na Portsar, se interessou por ela e não encontrar, pode ser que fui eu mesmo que comprei, porque eu estou pensando sinceramente em ficar com essa lente. Vamos ver o que acontece. Se bastante gente clicar no botãozinho valeu demais nesse vídeo aqui, de repente já justifica aqui a compra, vamos ver. Mas é uma 28mm. Houve um tempo em que a Canon mostrava suas lentes com sistema de foco USM através de um anelzinho dourado aqui, né? Então a série L com o anel vermelho, as lentes USM com o anel dourado e as lentes comuns não tinham nenhum acabamento desse tipo. Essas lentes com esse acabamento eram lentes diferenciadas, melhores do que a média, sem ser da série L, mas melhores do que a média do fabricante, da marca. Ela tem, além do foco USM, ela tem a janela, né, de distância para focalização,
tem aqui o botãozinho de autofoco e foco manual, mas quando você está em autofoco, se você está focalizando e você quer corrigir manualmente, você pode o tempo inteiro fazer isso com esse tipo de lente, que já não é um recurso tão preciso quando a gente pega em lentes atuais, como motorização de foco STM, por exemplo, mesmo as que tem o chamado full time manual, que é a possibilidade de você acionar o foco manualmente em tempo integral, mesmo quando o autofoco está ligado, era super preciso nas lentes com focalização OSM e não é assim tão grandes coisas nas lentes com motorização STM, na minha opinião. Então essa é uma lente super compacta, muito luminosa, abertura 1.8 numa 28mm. Se você montar ela numa câmera APS-C, ela vai dar o campo de visão equivalente a uma 45mm, ou seja, uma lente normal. Então ela é uma grande angular discreta no full frame, não é uma grande angular exagerada, é uma grande angular discreta e é uma lente normal quando montada numa APS-C de abertura 1.8. Então todo mundo fala aí, a sua primeira lente tem que ser uma 50mm. Se você tem uma câmera cropada, uma APS-C, então a sua primeira lente é melhor que seja uma 28mm. Porque aí você vai ter o equivalente a esse comprimento clássico, que é os 50mm no full frame. O que tem para falar dela? Bom, motorização USM, o filtro dela são 58mm, então uma lente bem compacta. Essa lente foi lançada em 1995, ela pesa só 310 gramas, ela tem uma abertura de 7 lâminas no diafragma, distância mínima de focalização de só 25 centímetros, então você consegue closes muito interessantes com ela, sendo uma grande angular com essa proximidade, lógico que não chega a ser macro, mas você consegue uma boa proximidade. Ela tem 10 elementos ópticos em 9 grupos, então já não é um tipo de projeto óptico muito simples, como os de lentes muito antigas, que tinham às vezes 4, 5 ou 6 elementos ópticos. Então você tem 10 elementos ópticos, o que já indica boas correções de luz. Mas ela tem uma carinha, um look, um visual de filme, porque eu falo sempre isso. Quando você quer um visual de filme, mais do que clicar com filme, é usar lentes projetadas no tempo da fotografia analógica. E é o caso. Essa é uma lente dos anos 90, então ela deve ter sido projetada no início dos anos 90 para ser lançada em 95. E as lentes desse período têm uma característica estética bastante específica que nos dá essa carinha de foto um pouco mais antiga, que nos dá uma impressão mesmo de fotografia de filme. Então, quer clicar digital com autofoco, sem ser uma lente vintage antiga. Então, você tem autofoco, você tem tudo que tem de bom na tecnologia, mas com uma carinha antiga, essa lente é perfeita para isso. Ela é excelente para retratos de grupos, excelente para paisagens, excelente para fotografia urbana. Não tem muitos campos. Em eventos, eu acho muito melhor uma 28 do que uma 35mm, por exemplo, porque tem gente que gosta de 35 em evento, mas se o grupo de pessoas for um pouquinho maior, ou se é um evento muito cheio, que se você deu 2, 3 passos para trás já entra gente na sua frente, a 28 te dá uma chance de ficar um pouco mais perto e evitar essas intromissões no teu enquadramento. Então a 28, ela é uma grande angular sem ser exagerada, sem dar aquela esticada nas coisas que uma grande angular exagerada dá, uma 20, uma 17mm, então ela é uma 28, uma grande angular discreta. Então ela é muito boa em evento, muito boa para fotografia de rua, muito boa para fotografia urbana como um todo, para paisagens. É um comprimento extremamente versátil, um dos meus comprimentos favoritos desde sempre. Então eu adoro 28mm e essa lente é uma das lentes 28mm que eu mais gosto de tudo que já foi lançado aí no mercado. Em abertura 1.8 até 2.8, ela dá bem essa cara de antiga que eu falei, porque ela cai um pouquinho o contraste dela nessas faixas de abertura, então ela dá uma carinha mais antiga. De 2.8 em diante, ela começa a ficar com uma cara bem de lente moderna, porque aumenta a nitidez dela, aumenta o grau de contraste e ela passa a desempenhar mais modernamente. A nitidez começa a chegar mais nas bordas do quadro,
porque em 1.8 até 2.8 ela tem um centro de quadro já nítido, mas as bordas perdem em nitidez e perdem em luminosidade. Você tem aquele escurecimento de cantos de imagem que é a vinhetagem. Em 2.8 a vinhetagem já diminuiu bastante e a nitidez dos cantos do quadro já começou a melhorar. 4, 5.6 de abertura, ela está no ápice de desempenho dela, tendo nitidez de borda a borda de quadro e com a ausência da vinhetagem. Então ela vai se comportando como uma lente bastante moderna, eficiente e nítida a partir desse 2.8, então ali 4, 5.6, e ela dá essa carinha de lente vintage, de lente antiga, ali entre 1.8, 2, 2.5 até 2.8. Então é muito versátil o que você consegue com essa lente, sendo uma lente com autofoco, mas também com autofoco manual eficiente. O autofoco manual foi ótimo. Com autofoco e também com foco manual eficiente, num tamanho super compacto. Essa lente, que é da seção de seminovos ali da Portsar, ela está em perfeito estado. É raro você encontrar ela com o parasol e com um filtro desse da Canon colocado nela. Ela está aqui por mais ou menos uns R$ 3.500, que eu acho um preço bastante competitivo para uma 28mm de abertura 1.8. O que mais que tem para falar dela? Se você estiver pensando nela para fotografia de astrofotografia, ou seja, céu noturno com estrelas, por ela ser uma grande angular e de grande abertura, em 1.8, 2.0, ela exibe um tanto de aberração coma, especialmente nas bordas, então as estrelas vão ficar com formatos alongados, ao invés de formar um ponto, elas vão formar pequenos ovais. Tá? E isso reduz bastante e some a partir de 2.8. Só que 2.8 você já está perdendo um tanto da luminosidade máxima dela, visto que é uma lente 1.8. Então, se você está buscando para astrofotografia, existem algumas lentes mais novas, mais modernas, talvez com um maior grau de correção óptica, que sejam mais adequadas. Dá para clicar com ela em 2.8 para astrofotografia em câmeras que têm um desempenho de ISO excelente, como é o caso aqui da EOS RP, da EOS R, de uma EOS R6, aí dá para você trabalhar tranquilamente paisagem com céu noturno com essa lente. Trabalhando com ela em 2.8 você vai estar geralmente numa faixa de ISO ali de 6.400, o que é bastante tranquilo em exposições de 10, 15, 20 segundos. Tá bom? Então vamos dar uma olhada em algumas fotos que eu fiz com ela e depois a gente volta falando da 180 macro. Você viu várias fotos que eu fiz com a EF 28mm f1.8 USM, foco ultrassônico, tamanho compacto, alta qualidade de construção, alta qualidade de imagem, tremenda de uma lente. Mas vamos agora conversar sobre a 180mm, também estou com o parasol dela aqui, tá? Então também da seção de seminovos da Portsar, deixa eu trocar por ela aqui na tela.
É uma lente que está lá na Quartzar por 6.000 e alguma coisa, R$ 6.600, o que para uma lente da série L, teleobjetiva de 180mm, abertura 3.5 e que também é macro, posso dizer que é um preço excelente, porque se você comprar a nova 100mm macro RF, muito mais cara. Ainda não saiu uma 180 nova, e quando vier vai ser muito mais cara. E não tem muito o que melhorar nessa lente aqui. Então a gente pode falar que essa lente ela não tem o IS, estabilização de imagem. Sim, macrofotografia, na maioria dos casos, a gente faz apoiado no tripé, e até para isso ela tem o colar de tripé, para que você tenha um centro de gravidade melhor posicionado, né? Ao invés do tripé estar na câmera e o peso todo vem para frente, você põe o tripé na lente e assim distribui entre câmera e lente. Então você tem uma macro que você não precisa tanto do IS para fazer macrofotografia mesmo. E uma 180mm em macro, se você faz toda a aproximação que ela dá, ela vai focar em mais ou menos 45 centímetros de distância e atinge magnificação de 1:1, ou seja, tamanho real. O que é isso? Um objeto de 1 centímetro, a imagem projetada dele lá dentro da câmera tem 1 centímetro. É um mosquito de 1 centímetro, dentro da câmera a imagem do mosquito tem 1 centímetro. Então na hora que você colocar na sua tela, vai ficar imenso. Na hora que você imprimir, vai ficar imenso. Se você utilizar tubos de extensão nela, que ela é compatível, você vai ampliar essa taxa de magnificação acima de 1:1. Se você usar um teleconverter nela, que ela também é compatível, você também vai ampliar a taxa de magnificação dela. Assim, você tem uma 180mm macro, e muita gente pode perguntar, qual é a vantagem de ter uma 180 macro? A distância de focalização que eu falei para vocês. Imagina que você está fotografando borboletas, que qualquer oscilação do ar perto dela, ela já sai voando. Ou outros insetos quaisquer que podem se assustar. Você vai fotografar perto de uma colmeia de abelhas ou qualquer coisa parecida com isso. Poder ficar a 45 centímetros atingindo 1:1 de magnificação é muito melhor do que ficar na faixa dos 20 e poucos centímetros que a 100mm macro geralmente focalizam. 20 e pouco até 30 centímetros é o que uma 100mm macro fica na taxa máxima de ampliação dela. Então você ganhou uns 15, 20 centímetros de distância, o que faz com que você assuste menos aquilo que você está fotografando e você esteja numa posição mais segura para a fotografia. Além disso, ficando um pouco mais longe, você faz menos sombra sobre o que você está fotografando. Então uma 180 macro permite uma distância muito mais confortável de trabalho. Aquela abelha numa flor fica um pouco mais sem saber da sua presença porque você está um pouco mais longe. Então você consegue ter uma situação de não espantar aquilo que você fotografa. E para além disso, para além do uso de macro dessa lente, você tem o uso como teleobjetiva. Teleobjetiva em paisagens, em reportagens, em detalhes de fotografia urbana e arquitetura, em fotografia de moda, retratos. Então tudo aquilo que você poderia fazer com uma tele em torno de 200mm, porque é uma 180, com abertura 3.5, e o desfoque de fundo de imagem dessa lente é excelente, absolutamente homogêneo, muito bem desenhado. Então ela tem todas as características aí de uma 70-200 2.8, sendo ela uma 180, com abertura 3.5, desfoque perfeito, absurda nitidez de plano focado, tá? Vale dizer que essa daquela geração das lentes dos anos 90, que essa aqui também é de 96. Não quer dizer que esta aqui veio de 1996, essa lente foi lançada, esse modelo de lente foi lançado em 1996. Esta lente aqui é daquela geração, provavelmente a lente mais nítida que a Canon produziu a partir daquele período. A gente tem algumas lentes muito modernas, mais recentes, mais nítidas que ela, até tem, mas não tem necessidade de pensar em mais nitidez do que o que essa lente aqui consegue. Ela já atinge índices de nitidez muito altos, mesmo que você use ela nos sensores mais modernos, aí, como de repente de uma EOS R5, porque já tinha a 5DS, né, com 50 megapixels, tal, e essa lente sempre deu conta desses super sensores de super resolução. Então,
Deixa eu ver meu roteiro para ver se eu não esqueci de nada. Então ela tem foco USM, ela tem 14 elementos em 12 grupos, sendo 3 elementos de baixa dispersão. É um projeto óptico bem sofisticado. A abertura dela diafragma de 8 lâminas. Ela faz a 48 centímetros, atinge 1:1 de magnificação. Se você usar numa APS-C, ela fica quase uma 300 milímetros. Ela fica ali em torno de 288, 290 milímetros o campo de visão equivalente. Então você tem praticamente uma 300 milímetros de abertura 3.5 da série L, que ainda por cima é macro. Então é muito versátil e muito boa a lente. A abertura mínima dela é 32, máxima 3.5, ela pesa 1 kg. Que mais? Tem nitidez de borda a borda, desde a abertura 3.5, tá? Ela é nítida de borda a borda desde o 3.5. Dá para dizer que o ápice de nitidez dela é ali no 4 e pouco, 5.6, mas no 3.5 ela já é muito boa. E ela vai seguir super nítida, 5.6, 8, 11, 16 de diafragma. Então ela tem muita nitidez, mesmo quando a gente já está fechando ela bastante. Pode-se dizer que o autofoco dela não é dos mais rápidos, o que eu poderia dizer isso de toda lente macro, tá? Por causa do curso de focalização muito longo que uma lente macro tem. Mas ela tem o botãozinho de limitador para quando você não estiver fazendo macro, você limita o foco aqui a 1,5 m a infinito. E então está fazendo retrato ou paisagens, é só usar o limitador e aí o foco dela vai ganhar agilidade para paisagens. E quando você vai fazer macro, você pode passar para cá ou simplesmente, como muitas vezes a gente faz macro, em focalização manual. E ela tem um bom anel de foco para focalização manual. É bastante preciso, bastante bem controlado, de um bom tamanho, então tem uma boa pegada para fazer focalização manual com ela. Já falei que ela aceita tubos de extensão e teleconverters. E vamos dar uma olhadinha nas fotos. Uma coisa, ela é todinha de metal, tá? Corpo de metal, construção externa e interna. Então isso aqui é super sólido, tanto é que pesa 1 kg aí de lente, mas é super sólida, altíssima qualidade. É uma tele para durar décadas na sua mão e prestar serviços para você por muito tempo. Dá uma olhada aí nas fotos que eu fiz com ela. Vocês viram aí um conjunto de fotos que eu fiz com a 180 macro, lá do pessoal da loja Portsar. Se quando esse vídeo entrar no ar, essas duas lentes, a 28 e a 180 macro, ainda estiverem na loja, eu vou colocar os links direto para elas aqui na descrição do vídeo, então dá uma conferida na descrição.
E se você procura uma lente para fotografia de rua, fotografia de grupos em eventos, fotografia de paisagens, fotografia para uso geral em viagens, essa 28mm 1.8 é excelente. E também para um uso em astrofotografia, fechando ela ali em torno de 2.8, ela já desempenha muito bem. Se você procura uma macro ou uma teleobjetiva versátil, porque também é macro, você quer uma tele para usar em eventos, como num casamento, naquele enquadramento mais respeitoso, mais de longe, em que você está fotografando um pouco de longe para as pessoas não te perceberem, mas você quer ter uma lente que também é macro para fotografar um close de aliança, decoração, durante um dia da noiva, maquiagem, esse tipo de coisa. Essa lente é super versátil e te permite essa distância respeitosa, porque a 100mm te faz chegar muito perto. E a 180 macro tem essa vantagem. Então, quer uma lente aí para uso geral, paisagem, fotografia de rua, fotografia urbana, também em eventos? Essa 28 1.8 é ótima. Quer uma tele macro para uso geral e macro, com a qualidade para durar a tua vida inteira? Essa 180 macro é uma tremenda lente para você dar uma olhada. As duas são lá da loja Portsar, com garantia, com ótimos preços. E se você for usar em mirrorless da série R, é só utilizar com o adaptador, funciona perfeitamente, sem nenhuma perda de funções ou desempenho ou nada, da forma como eu testei elas na EOS R e na EOS RP, tranquilo. E se você usa DSLR da Canon, você pode usar essas lentes sem adaptador nenhum. Tá joia, minha gente? Dá uma chegada então na loja Portsar, entre em contato com ele se uma dessas lentes te interessou. Resolvi falar dessas duas porque são lentes que ninguém fala. 28mm pouca gente fala. A gente fala muito de 24, 35 e 50. Não fala muito de 28, que é um comprimento absurdamente versátil, na minha opinião, muito, mas muito melhor que 35mm em eventos. E todo mundo fala de 100mm macro, mas pouca gente fala de uma 180 e tem muitas vantagens na 180. Belezinha, minha gente? A gente se vê num próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aí no Valeu Demais, seja membro aqui do canal, junte-se ao Apoia-se, compre os meus cursos e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!